30 anos, dismenorreica, nuligesta. Ele tá te dizendo aqui que ela não tá grávida, ó, útero normal, móvel, indolor, usa contraceptivo. E aí quando ele palpou uma tumoração no ovário direito. Ovário direito. E aí ele te mostra isso aqui. E aí quando ele te mostra isso aqui, na minha humilde opinião, né? É pesado, é duro. Isso aqui é duro, velho. Porque não é todo mundo, e eu vou te dizer que não é todo mundo, não é nem do estudante. Não é todo mundo que recebe o exame e olha as imagens, um ultrassom. E eu vou me arriscar aqui, não vou dizer 99 não, mas eu posso dizer que 90% dos estudantes não deve ter sido treinado em ver o mínimo necessário de uma imagem de ultrassom. O cara vê lá litíase biliar e tal, o cara não sabe procurar nas imagens para ver. Não é culpa do cara. O cara não foi ensinado. E é difícil achar o conhecimento de uma forma diretona, né? Quem deu sorte de acompanhar lá na rádio, levar os pacientes, acompanhar o ultrassom dos pacientes, no dia que tinha um residente, gente boa, fazendo o exame, e aí mostra e tal, aí o cara aprende muito, né? Igual eu tive a oportunidade de ensinar para vários estudantes na minha época de residência. Aí quando você olha para cá, ele tá te mostrando, seja lá o que for, o que você vai tirar disso aqui? Isso é uma coisa grande. Ele está te mostrando uma coisa de 10 centímetros. Ele está te dizendo que tem uma coisa de 10 centímetros no ovário direito numa mulher jovem. Eu estou tentando deixar o raciocínio mais fácil, porque o normal da gente é olhar para essa questão, olhar para esse bichão aqui, falar, não sei o que é isso, não vou nem ler, passa para lá. Ele está te dizendo que é uma jovem que provavelmente não está grávida, com uma massa no ovário direito de 10 centímetros. Então, quando ele te diz que tem uma massa no ovário direito de 10 centímetros, ele está mandando você pensar em causas de massa ovariana. Você vai pensar em tumor, você vai pensar em cisto. Mas essa paciente tem dismenorreia. E dismenorreia, ela pode ser o quê? Da paciente, pelo simples fato de ser mulher, ou ela pode ser secundária. E dentre as causas principais de dismenorreia secundária, quem é que está lá? Endometriose, que parece epidêmico hoje, né? Então, hoje, na radiologia, quem trabalha com ressonância de pelve, quem trabalha com ultrassom, às vezes tem agendas de ressonância de pelve para procurar endometriose. É lógico que a gente passou a dar diagnóstico que a gente não dava antes, porque os métodos ficaram mais acessíveis, mas parece epidêmico. Eu não sei se houve aumento de incidência. Se alguém souber, comenta aí. Cadê? Ó, tem o GO aí, pronto. O GO já pode dar se aumentou a incidência de endometriose. Show de bola, João. Já comenta aí, já aumenta o nível da discussão. Eu não sei se aumentou o nível, se aumentou a incidência, porque a gente passou a dar mais diagnóstico, ou se teve alguma mudança aí no perfil da coisa que mudou. Então, o que a gente está vendo aqui é uma lesão grande, com um aspecto de chuvisco, né? Às vezes a gente fala que tem um aspecto de chocolate, isso é o radiologista faminto dando esses diagnósticos, né? Então, você não precisa saber isso aqui para acertar essa questão, para identificar isso aqui. Vamos seguir aqui. O que ele te pergunta? Qual que é o tratamento mais adequado? O João respondendo ali que aumentou muito a incidência. A gente está dando muito diagnóstico disso. Às vezes vai parar na ressonância. E o que ele te pergunta? Qual é o tratamento mais adequado? Exército do ovário que apresenta o cisto. Então o que ele está te chamando a lesão de cisto. E está falando para você tirar o ovário de uma mulher jovem. Nuligesta. Vê. A conduta que ele está te dando na letra A é ressecar um ovário inteiro de uma jovem que não tem filhos. Beleza? B. Puncionar
e esvaziar isso aqui. C. Ressecar o cisto e preservar o ovário. Parece um negócio mais sensato até, né? E usar análogo GNRH e controle ultrassonográfico do cisto. Então, se você parar para pensar aí, ressecar um ovário, só se você estivesse pensando o quê? Em tumor. Punção esvaziadora de uma coisa de 10 centímetros, puncionar lesões em ovário, corre sempre o risco de cair material na cavidade e se for um tumor, isso espalhar. Então você não gosta da ideia de puncionar nada em ovário. C. Ressecar o cisto. E o D. Tratamento no... Ó o João comentando aqui, aumentando o nível da complexidade aqui, ó. Endometrioma, esvaziar, cauterizar a cápsula, preservar o ovário. Isso, sempre preservar o ovário, sempre que possível, principalmente no paciente jovem, né? Que é onde você vai encontrar os endometriomas. Você teria a opção de ressecar todo o endometrioma, né? E aí você pode ressecar com a cápsula ou não. A vantagem de fazer isso é o quê? Você faria o procedimento cirúrgico, faria um inventário melhor da cavidade, já poderia ressecar outros focos. E a punção esvaziadora, você teria que ter a certeza que isso não é o quê? Que isso não é neoplásico, para não correr o risco de fazer uma disseminação da doença. Então, bora dar uma olhada no que eu separei para a gente aprender aqui. Esse aqui é o nosso endometrioma. E aí, é até injusto cobrar disso na prova, porque quando a gente está falando de ultrassom, a gente está falando de coisas anecóicas, ou seja, que não reverberam, que não dão eco, hipoecóicas, que dão pouco eco, isoecóicas, que tem eco igual ao que está ao redor dela, e hiperecóicas, que são mais ecogênicas, ou seja, elas refletem o eco de forma mais evidente. Lembra que o ultrassom é um emissor de som. Olha só, a gente não pensa nisso, né? Ele emite o som bate ou bate nas coisas e passa, ou bate nas coisas e volta rápido ou volta devagar, passa rápido ou passa devagar, e ele mede isso e o computador transforma isso em imagem. Quando você olha para uma coisa muito escura que não tem eco, você vai pensar que ela é fluida. Uma outra forma é usar o Doppler, tá? Coisas que são císticas, elas não apresentam fluxo no seu interior. Então aqui você tem o ovário, tá vendo até a artéria uterina aqui, ó, a artéria ovariana aqui. Você tem o ovário. Dentro do ovário você tem uma parte muito escura, anecóica. Uma parte o quê? Ecogênica aqui no interior, diferente dessa que não faz eco, essa faz eco. E essa parte ecogênica não tem fluxo. Tá vendo que ela não fica colorida? Quer dizer que ela não está sendo o quê? Vascularizada. Então esse é um aspecto mais comum de um cisto que tem o quê? Um componente hemático. Quando você tem um endometrioma, o que é um endometrioma? Agora é o jeito radiológico, e o João me corrige aí. É o jeito radiológico de explicar o endometrioma, beleza? Você tem endométrio fora do útero. O que acontece com o endométrio todo mês com o ciclo hormonal da paciente? Ele reage. Parte estrogênica, ele aumenta, na progesterona ele murcha, descama, troca. Mês que vem é a mesma coisa. Só que quando ele está no útero, ele vai embora esse sangue. Quando ele não está no útero, e aí o local mais comum de endometriose é o ovário.
Então, a apresentação mais comum de endometriose, e aí a gente pode estar falando aí em torno de 70% dos casos, é o endometrioma, que é ovariano, 70% dos casos vai ser assim. Todo mês aquilo sangra ali. Então ele floresce e sangra, floresce e sangra, mês após mês. Então o aspecto dele é esse aspecto aqui de múltiplas camadas, vários sangramentos diferentes. Olha como isso é diferente disso. Quando eu olho para um pretão assim, anecoico, eu posso te dizer que esse líquido ele é fluido. Quando eu olho para uma coisa dessa, eu tô te falando que isso é viscoso. Às vezes, eu já drenei abscesso muscular e você entra numa situação dessa aqui, às vezes você entra com um gelco calibrosíssimo e não consegue aspirar, porque o sangue é muito espesso, muito espesso. Então, esse é o jeitão clássico de um endometrioma e esse é um cisto hemorrágico. Nem sempre é tão fácil de fazer o diferencial. Geralmente há uma inclinação, né? Cistos, a literatura tem algumas sugestões de tamanho, né? Mas assim, quando você fala de lesão cística, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira pergunta que você vai fazer é: essa lesão cística está em quem? Está em idade fértil ou está em idade ou está menopausada? Se tiver em idade fértil, a sua paciência, a sua tolerância, a sua parcimônia, ela aumenta. Lesão ovariana em menopausa, bandeira amarela, beleza? Aprendizado prático da vida. Você pode acompanhar os cistos, porque às vezes eles absorvem. O risco de um cisto menor que 6 centímetros malignizar é pequenininho. Então você pode controlar isso aí, mas há uma tendência em cistos maiores que 6 centímetros em você abordar de forma cirúrgica, o seu tratamento ser cirúrgico. Beleza? Então, nesse caso aqui, a resposta pelo tamanho, o gabarito foi letra C. O João pontuou ali que você, hoje em dia, pode optar pela punção esvaziadora. Lembrando que para você fazer isso, você tem que ter certeza, né, que você não está olhando para um tumor, para não correr o risco de você colocar uma agulha no tumor, as células caírem na cavidade e você esparramar o tumor, fazer uma disseminação celômica do tumor na cavidade peritoneal e mudar o estadiamento dessa paciente, né? Mudar por completo, sair de uma coisa que é ressecável para uma coisa disseminada. Então, tomar cuidado com isso aí.